Hoje a gente vai dar início a uma série de vídeos sobre negociação. E o conteúdo que a gente vai entregar aqui não vai ficar devendo em nada a um curso pago e daqueles bem caros. A ideia é ajudar você a conquistar seus objetivos. Eu quero te ajudar a melhorar as suas habilidades, aquelas que poucas pessoas ensinam e que fazem toda a diferença para que você alcance um aumento de salário, uma promoção no seu trabalho e lidere iniciativas importantes para a sua vida. Meu nome é Agatha e se esse conteúdo está te ajudando, e se você ainda não é inscrito, aproveita e clica em se inscrever, ativa o sininho, você não tem ideia como isso ajuda a gente a desenvolver o canal. Toda semana tem conteúdo novo por aqui e eu tenho certeza de que todo o conteúdo do canal fará diferença na sua vida. Eu quero que você traga à memória agora as vezes que você precisou negociar e qual foi o resultado. Você conseguiu o que queria? Você já percebeu que todo dia, em algum lugar, você está negociando? Seja para fechar um contrato de grande valor, para apresentar algo para o seu superior ou para decidir para onde que você vai jantar. Mas aqui vai a realidade incômoda. A maioria das pessoas negocia sem sequer perceber que está jogando. Existe um mito perigoso, o de que negociar é um dom, ou seja, ou você nasce com ele ou você está condenado a perder. É mentira! Negociar é uma habilidade e toda habilidade pode ser aprendida. E no final dessa série você vai enxergar a negociação como nunca antes. O impacto será real e imediato. Hoje a gente vai falar sobre os 3 pilares da negociação e vamos construir a nossa base para os vídeos posteriores. Vamos falar do primeiro pilar. Pensa aqui comigo. Você nasceu sabendo cozinhar? Você é daqueles que acha que culinária é um dom? Se a sua resposta para essa pergunta foi sim, já pode sair desse vídeo porque esse conteúdo não é para você. Mas se você acha que qualquer pessoa pode aprender com técnica, treino e erro, vem comigo porque no final de todo aprendizado você será um grande negociador. A negociação é igual, ela precisa de teoria, da prática, do erro e de ajustes. Não basta você ver esses conteúdos, você agora tendo o conhecimento, precisa aplicar desde as coisas bobas do seu dia a dia até as mais importantes. Perceber quando poderia ter ido melhor e ajustar. A grande diferença não está no talento, mas na consciência. O problema é que a maioria das pessoas negocia de forma reativa e desorganizada, enquanto os grandes negociadores fazem isso de forma intencional e estratégica. Enquanto o amador apenas reage, ou seja, ele é pego desprevenido, o profissional ele conduz. Os mestres no assunto se destacam por sua consistência em um processo muito bem definido. A negociação não é um evento isolado, é um processo que pode ser decomposto em etapas, estudado e aprimorado. Os grandes negociadores não têm um superpoder, eles têm método. E esse método começa com 3 hábitos. Primeiro, se prepare profundamente. A preparação é a base de toda a negociação. O negociador que é habilidoso, ele se prepara exaustivamente, estudando a outra parte, o mercado e as suas próprias alternativas. 2. Ouvir para entender e não para responder. A informação coletada ao ouvir é a principal fonte de poder. O negociador inexperiente está mais preocupado em formular a sua próxima frase e o negociador eficaz pratica a escuta ativa, ouvindo para identificar as necessidades, os medos, os desejos do outro lado. 3. Agir com intenção, não só ficar na defensiva. O negociador experiente age tomando a iniciativa, controlando a agenda e guiando a conversa em direção aos seus objetivos. Agora vamos para o segundo pilar, mas antes de falar de tática, a gente precisa ajustar a sua lente, porque o seu paradigma define o seu resultado, ou seja, a maneira como você enxerga o mundo, a negociação e a outra parte define absolutamente o seu resultado. Então é fundamental você entender que o maior obstáculo e a sua maior oportunidade também está dentro da sua própria cabeça. Se você acha que negociar é uma guerra, você entra para vencer e para fazer o outro perder. O paradigma mais comum e limitante é exatamente esse, o da negociação como um jogo de soma zero. Para que eu ganhe, você tem que perder. E isso pode funcionar no curto prazo, mas fecha as portas no longo prazo. Essa visão ela nos leva a um ciclo de desconfiança e quase sempre destrói o relacionamento, dificultando ou até impossibilitando negociações futuras. O segredo é trocar esse paradigma da disputa pelo da criação de valor, uma relação de ganha-ganha. Pensa aqui comigo, não é o que eu tiro da mesa, mas o que eu posso construir junto. Percebe que a percepção de poder não é sobre quem ganha e sobre quem perde? Ambos entram em posições iguais.
Se você entra numa conversa com a crença de que a outra parte é mais forte, mais rica ou mais influente, você já cedeu poder mesmo antes de começar a falar. E se você já cedeu o poder na sua mente, é provável que você se comporte como tal e não como um igual, com seus próprios pontos de força e alternativas. Grandes negociadores focam em princípios e não em posições. Quando eu tenho uma posição, geralmente eu construo uma rigidez. Vamos dar um exemplo. Eu vou para uma negociação com o objetivo de querer 50 mil pelo meu carro. E vamos pensar que a outra parte também vai com essa posição. Ela tem e está limitada no seu orçamento a 45 mil. A negociação de posições leva a um confronto e a um impasse. Você percebeu? Vamos agora pensar sobre uma negociação que foca em princípios e interesses. Ela não foca no que você quer, mas no porquê que você quer aquilo. Voltamos ao exemplo. Vamos dizer que os 50 mil reais que eu desejo receber pelo carro são porque eu quero o dinheiro dessa venda para que eu troque para um carro mais atual, para um carro melhor. Você consegue perceber agora que a gente abre espaço para criatividade, para soluções que beneficiam ambos? Se você não percebeu, comente aqui no vídeo que eu faço questão de responder e esclarecer, ok? Então, o que fica desse segundo pilar? Primeiro, identifique os seus paradigmas. Reflita sobre as suas crenças mais profundas sobre negociação. Você vê a negociação como uma guerra ou como uma colaboração? Como você se sente ao ter que negociar algo? 2. Desafie esses paradigmas. Pergunte se essas crenças estão servindo a você. Elas estão te levando a algum resultado positivo? Elas estão construindo ou destruindo os seus relacionamentos? 3. Adote um novo paradigma. Comece a enxergar a negociação como uma oportunidade de criação de valor. Em vez de focar no que você pode tirar da mesa, foque no que você pode adicionar para que ambos saiam da sala mais satisfeitos. Lembre-se, nem sempre é dinheiro, pode ser tempo, garantia, acesso a outros serviços ou um relacionamento a longo prazo. Ao fazer essa virada de chave, você se torna um negociador não apenas mais habilidoso, mas também mais ético e bem-sucedido a longo prazo. Vamos ao terceiro pilar. A negociação é como um tabuleiro de xadrez. 3 peças mandam no jogo: poder, tempo e informação. O negociador mais hábil não é aquele que tem mais recursos, mas o que entende e gerencia essas 3 variáveis de forma mais eficaz. O poder não é o que você tem, mas o que o outro acredita que você tem. O verdadeiro poder é uma questão de percepção, mais de percepção do que de realidade. Se você acredita que a outra parte tem mais poder, você automaticamente enfraquece a sua própria posição. A grande estratégia para dominar essa variável é a preparação. A sua fonte principal de poder vem da sua melhor alternativa a um acordo negociado, o seu BATNA. Conhecer o seu BATNA, que é o que você fará se a negociação falhar, é o que lhe dá a confiança e a liberdade de dizer não se o acordo não for satisfatório. O negociador que tem mais opções é sempre o que tem mais poder. A preparação exaustiva permite que você não apenas conheça o seu BATNA, mas também identifique os possíveis BATNAs da outra parte, o que lhe dá uma vantagem enorme. Agora a gente vai falar do tempo. Quem tem mais pressa perde mais. O tempo é um fator crítico e muitas vezes subestimado. A parte que está sob maior pressão de tempo geralmente cede mais. Geralmente, os grandes negociadores usam a pressão do tempo ao seu favor. Eles não mostram pressa, pois sabem que a paciência é uma virtude que pode fazer com que a outra parte, mais ansiosa, comece a fazer concessões. Aqui o conselho é ter e seguir uma agenda. A agenda não é apenas uma lista de tópicos, é uma ferramenta de gerenciamento de tempo, garantindo que os pontos mais importantes sejam discutidos nos momentos certos e que você não seja pego pela pressa de fechar um acordo. O negociador que domina o tempo, domina o processo. Informação. Quem sabe mais, decide melhor. A informação é a fonte de poder mais limpa e mais fácil de adquirir. É a informação que transforma a percepção de poder em poder real e que permite gerenciar o tempo com sabedoria. O conhecimento é a principal arma de um negociador. E como se adquire essa informação? A resposta é através de perguntas e da escuta ativa. O grande negociador não é aquele que fala mais, mas que o ouve melhor. Fazer as perguntas certas e ouvir as respostas com atenção permite que você entenda os verdadeiros interesses e motivações da outra parte.
Essa informação é o que permite que você abandone o paradigma da posição e entre no jogo da criação de valor, encontrando soluções que ninguém havia pensado. Ao internalizar que o poder, o tempo e a informação são as verdadeiras moedas da negociação e que a sua capacidade de dominar cada uma delas depende da sua preparação e do seu comportamento, você estará pronto para o próximo passo. Mas como dominar isso? Primeiro, tenha sempre um plano B, o seu BATNA. 2. Controle o seu ritmo. A pressa joga contra você. 3. Faça perguntas e ouça. Cada resposta é munição. Eu já vi pessoas brilhantes perderem acordos porque se agarraram ao paradigma errado. E já vi negociadores comuns fecharem negócios extraordinários porque sabiam usar poder, tempo e informação. Negociação não é sobre vencer o outro, é sobre criar o cenário onde ambos querem continuar jogando juntos. Agora que você entendeu o que sustenta qualquer negociação, no próximo episódio eu vou te mostrar as táticas práticas para aplicar amanhã mesmo e como virar o jogo mesmo quando tudo parece perdido. Se você quer dominar essa arte, se inscreve e ativa o sininho, porque cada vídeo é uma nova peça que vai mudar o seu jogo.